Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O raciocínio é muito simples e até óbvio. Quanto mais baratos os produtos e serviços, mais se vende, mais se compra. Quanto menos o empregador gasta com impostos sobre a folha de pagamentos, mais gente ele contrata, ou seja, mais gente ganha emprego. Quanto mais simples o sistema de cobrança e pagamento de tributos, mais a economia fica ágil e ativa, facilitando investimentos, produzindo mais riquezas e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Portanto, está mais do que na hora de se fazer uma reforma do sistema tributário. E foi pensando assim que foi formada a Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária. Ela é presidida pelo deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, que também preside a Subcomissão Especial da Reforma Tributária. O deputado está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, eu fiz uma simplificação, obviamente, como toda simplificação tem muita coisa a acrescentar, mas desde que eu comecei a cobrir as atividades aqui do Congresso Nacional, ainda nos anos 70, que se fala da necessidade de uma reforma tributária, seja pela questão da guerra fiscal, seja pela questão da alta taxa de impostos. O brasileiro paga uma das mais altas taxas do mundo. O senhor acha que agora essa reforma emplaca? Bom, primeiramente, obrigado a todos os telespectadores que estão nos acompanhando, um tema tão importante. Obrigado por essa oportunidade, obrigado TV Câmara, um programa que abre para nós aqui essa oportunidade de expressar um anseio da sociedade. Interessante isso, porque nós estamos vivendo um momento único. A população está participando ativamente dos pontos que são tratados dentro da casa e um dos clamores da sociedade é pela reforma tributária. Reforma essa que na Constituição de 88 foi colocada de uma forma que no máximo em mais 4 anos deveria ser revista de acordo com a nossa Constituição. E já estamos falando de mais de 30 anos e até hoje não foi feita nenhuma reforma de fato. Pelo contrário, as poucas que foram propostas na casa foi para aumentar a carga tributária e apresentar novos impostos, novos tributos que geraram hoje algo insano. Nós pagamos mais de 50% sobre o consumo. Isso é tão sem lógica que nós somos... Fora esse cipual de impostos, imagina o seguinte, os empresários... Imagina o seguinte, o pessoal diz o seguinte, que o pobre paga muito, o pobre é quem mais sofre, que a classe média está numa situação confortável. A classe média é quem mais paga imposto hoje no mundo do Brasil. Nós, na verdade, somos a segunda maior carga tributária sobre o consumo no mundo inteiro. É simples, é só fazer uma matemática bem clara. Alguém que ganha mais de R$5.000 paga 27,5% só sobre o imposto de renda. Do que lhe sobra líquido, ele vai consumir. Vai para um supermercado, vai pagar a parcela do seu carro, que é um carro que provavelmente já tem uma carga tributária, além dos juros que está pagando num parcelamento, ele está pagando um imposto absurdo sobre o veículo. O estudo estima que ele paga mais de 50% do que lhe resta. Então nós estamos falando que quem é da classe média, que está pagando imposto de renda, o peso sobre os impostos do Brasil tira dele em torno de 70% do que ele produz. E do aquele que é mais pobre, um que ganha R$1.000, por exemplo, R$500 vão só para cobrir impostos sobre os produtos do consumo. Tem um cálculo, inclusive, que por coincidência estamos gravando esse programa ainda em maio, e diz que até maio o brasileiro está pagando imposto. Até junho. Até junho? Até junho, já passou. Antes era até maio, agora é até junho. Até junho. E só depois de junho é que ele começa efetivamente a ganhar algum Se a gente convidasse a população para trabalhar de graça até maio, vamos nem longe. Olha, vou te dar um emprego, você trabalha de graça para mim até maio, até junho, você trabalha 6 meses do ano, depois de 6 meses eu vou te dar um bom salário. Que se fosse, independente do salário, eu duvido que alguém aceitaria essa proposta. Trabalhar de graça até junho. É isso que o governo lhe propõe. Ele lhe convida a trabalhar de graça metade do ano para ele e a outra metade você vai ter a oferir um famoso salário tão suado e tão duro. Então, nós precisamos mudar esse cenário. Olha, e pensar que Tiradentes perdeu a vida por 1/5. 1/5. Que era o imposto sobre o ouro recolhido aqui, que era obrigado a enviar para Portugal. Era 1/5. Imagina, hoje nós pagamos mais da metade. Então, o que nós estamos propondo? O que a Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária quer? Nós queremos, primeiro, conscientizar os parlamentares
para que saia de dentro da casa uma proposta, uma PEC que traga a desoneração do consumo. Para isso, nós estamos apresentando possibilidades de recuperar uma possível perda de arrecadação com essa desoneração do consumo. E é possível fazer essa recuperação de perda através do retorno da cobrança de lucros e dividendos, por exemplo, que foi, desde 95, nós paramos de cobrar. Somos um dos poucos países no mundo que faz isso. O Brasil e a Estônia, segundo a OMS, são os únicos que aceitam essa situação esdrúxula, onde a população mais pobre está pagando impostos absurdos e aqueles que estão apenas especulando no mercado pagam nada. Um investidor hoje que compra ações de um banco, tudo que ele recebe, não que eu tenha nada contra, mas não paga nenhum imposto. A população, a massa, a grande massa, o eleitor, aquele que de verdade tem força, fica calado pagando 50% sobre o produto, sobre o consumo. Não é apenas absurdo, é injusto. Além de injusto. Radicalmente injusto. Você quer ver o que é mais injusto? Saber que o Brasil tem a maior carga tributária sobre medicamentos do mundo. Hoje, de acordo com a substituição tributária, só para te dar um exemplo, eu compro um remédio a uma farmácia, compra na nota fiscal um remédio por R$2, mas a substituição tributária, ela trabalha da seguinte forma, ela estima por quanto você vai vender e já te cobra antecipadamente o imposto. Então, para o empreendedor é pesadíssimo. E o governo diz que ele tem que pagar R$5, por exemplo, sobre aquele remédio. Ele pagou 2. Mas a cadeia toda vai despejando, vai 5, cair lá no consumidor. Que te obriga a cobrar pelo menos 15 para você poder ter algum lucro. O que é uma total insanidade. Eu poderia estar vendendo esse remédio por 5, por 6, por 7 e pagar um imposto sobre isso. Mas o governo estima quanto que você deveria vender e lhe cobra o imposto antecipado. Deputado, o projeto original, o senhor podia simplificar rapidamente? Com certeza. O projeto original e a situação dele? Bom, vamos lá. E as possibilidades, naturalmente, de aprovação? Nós temos, na verdade, 3 projetos dentro da casa que andam, que é um projeto do deputado Raul, que não está nessa legislatura, mas que andou em todas as comissões e já está pronto para ser pautado em plenário, que basicamente é a simplificação, é a desburocratização dos impostos. Isso é muito bom, mas ele trata apenas de tributos. Que hoje é um cipual de impostos, né? Tem imposto para tudo. Ele basicamente trata desse tema. Na mesma mão, aparece nessa legislatura um projeto que é a PEC 45/2019 de Baleia Rossi, que é, na verdade, um estudo de Bernard Tapie, que ela traz para dentro da casa uma ideia também de unificação desses tributos, só que ele inclui maior número de tributos e um modelo de transição mais longo, fazendo com que os estados e municípios, né, os que são os russos que gostam de brincar, os governadores, se sintam mais confortáveis em aceitar. Essa andou tão rápido na CCJ que demonstra que provavelmente na comissão especial também vai ser aprovada e aí vamos aguardar para ser pautada em plenário. Todas elas visam a simplificação, mas nenhuma delas traz a desoneração do consumo, que é o que a população quer. A população quer pagar mais barato no combustível, mais barato na carne. Agora o governo não fica um tanto irritado, não vou dizer irritado, mas meio sem entusiasmo, sabendo que essa foi iniciativa parlamentar e não dele, governo? A proposição não partiu de lá dos palácios? Mas não foi o presidente eleito que tanto disse para todos que ele lutava por um país, por um Brasil? Então não interessa de quem vem a proposta. Se ela for boa para o país, acho que o presidente teria que apoiar. Acho que esse é o intuito. Eu espero que essa seja a visão do Executivo, que o Executivo volte a andar lado a lado com o Legislativo. Se ele tiver uma proposta boa, que ele encaminhe para casa, porque até agora a gente não recebeu nenhum texto sobre reforma tributária. E assim que foi encaminhado, vai ser um prazer colaborar com o governo e fazer com que a população tenha uma desoneração do consumo ou o aumento do poder de compra, alterando a tabela do imposto de renda, que é uma proposta, só para finalizar, número 3129, né, a 3.129/2019, que eu dei entrada na alteração da tabela do imposto de renda, aumentando a faixa de isenção para a partir de R$ 3.992, dando aí um maior poder de compra para as pessoas voltarem para o mercado, fazendo tudo aquilo que você falou na abertura. Na verdade, sua abertura resume toda a nossa conversa aqui hoje. Aliás, esse é um sonho antigo, né? Eu acho que é possível, estamos numa legislatura onde o povo quer participar. Deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tendo novidades nessa área, volte, porque a gente quer acompanhar esse assunto com muita atenção, de interesse nacional, evidente. Vai ser um grande prazer, mestre. Você de casa, obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.